Olá, pessoal! Falaremos hoje sobre teorias atômicas. O universo conhecido manifesta-se basicamente através de duas formas: matéria ou energia. A matéria pode ser líquida, sólida, gasosa ou plasmática. A matéria é formada por uma unidade estrutural básica denominada átomo. O átomo significa indivisível. Esse nome foi proposto pelos filósofos gregos Demócrito e Leucipo. Átomo é a unidade fundamental da matéria. É a menor fração, capaz de identificar um elemento químico. O átomo é formado por núcleo, que contém nêutrons e prótons, e por elétrons, que circundam o núcleo. O filósofo grego Aristóteles tentou explicar a constituição de todas as substâncias a partir dos elementos terra, ar, fogo e água. Demócrito, cientista e matemático grego, formulou a ideia de haver um limite para a pequenez das partículas. Dizia que se tornariam tão pequenas que não poderiam mais ser divididas. Chamou essa partícula de átomo. Durante a maior parte do século XIX, foi o modelo atômico de Dalton, cientista inglês, que propôs a teoria atômica. Afirmava que todas as substâncias são constituídas de pequenas partículas indivisíveis, chamadas átomos. Ficou conhecida como modelo de bola de bilhar. Atualmente, sabe-se que o átomo é formado por outras pequenas partículas denominadas subatômicas. Concluiu também que toda matéria é formada pela associação de átomos e que os átomos não são todos iguais, mas os átomos de um mesmo elemento químico são iguais. Por exemplo, o ferro é formado por um tipo de átomo, diferente do átomo encontrado no ouro. Os modelos atômicos são os aspectos estruturais dos átomos, que foram apresentados por cientistas na tentativa de compreender melhor o átomo e a sua composição. O modelo atômico de Thomson indicava a indivisibilidade do átomo. De acordo com Thomson, o átomo era formado por elétrons presos a uma esfera onde havia carga elétrica positiva. Conseguiu provar que existiam partículas com cargas negativas menores do que o átomo, os elétrons. Seu modelo sugeria que os elétrons situavam-se numa parte do átomo e apresentavam carga positiva. Teria aspecto de ameixas em um pudim. Por esse motivo, o seu modelo, por volta de 1898, ficou conhecido como o modelo pudim de ameixas. Acreditava-se que a carga do átomo era nula. Suas experiências foram úteis na evolução da teoria atômica. Seu modelo substituiu o modelo de Dalton e foi substituído pelo modelo de Rutherford. Thomson é considerado o pai do elétron, pelo fato de ter descoberto essa partícula subatômica em 1887. Anos depois, Rutherford descobriu o próton, e mais tarde foi a vez do cientista inglês Chadwick descobrir o nêutron. O modelo atômico de Rutherford sugere que o átomo apresenta o aspecto de um sistema planetário, chamado de modelo planetário, ou modelo de átomo nucleado. De acordo com esse modelo, apresentado em 1911, os elétrons giram em torno do núcleo, formado por prótons e nêutrons. Esse modelo apresenta uma evolução nessa matéria e tornou-se a base da teoria atômica. O cientista neozelandês Ernest Rutherford mostrou que, ao contrário do que se pensava, as cargas positivas não estão espalhadas por todo o átomo, mas concentrada em uma região que ele chamou de núcleo, com elétrons à sua volta. O modelo atômico de Bohr apresenta o aspecto de órbitas onde existem elétrons, e no seu centro um pequeno núcleo,
O físico dinamarquês Niels Henri David Bohr deu continuidade ao trabalho desenvolvido por Rutherford, preenchendo a lacuna que existia nessa teoria, podendo ser chamado de modelo atômico Rutherford-Bohr. Sendo modificado mais uma vez, muitas partículas novas foram descobertas. Por exemplo, que os prótons e nêutrons são formados por partículas ainda menores, os quarks. O número atômico é representado pela letra Z maiúscula, correspondendo ao número de prótons existentes no núcleo dos átomos. Por exemplo, o átomo de hidrogênio é formado por um próton. O átomo de ferro tem 26 prótons e o átomo de alumínio tem 13 prótons. Número de massa é indicado pela letra A maiúscula, é a soma de prótons e nêutrons de um determinado elemento químico na tabela periódica. Número de prótons é importante na identificação de um átomo, é chamado de número atômico. Todos os átomos com o mesmo número atômico são quimicamente idênticos, pertencem ao mesmo elemento químico. Elemento químico é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Por exemplo, todos os átomos com número atômico 1 são átomos que formam o elemento químico hidrogênio. Os que têm número atômico 26 são do elemento químico ferro. Organização dos elétrons no átomo. No modelo de Rutherford-Bohr, os elétrons giram em torno de um núcleo em diferentes órbitas. Essas órbitas têm raios diferentes, isto é, estão a distâncias variadas do núcleo. Um conjunto de órbitas que estão a uma mesma distância do núcleo é chamada de camada eletrônica. Essas camadas são identificadas pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. Uma camada pode ter mais de um elétron, mas existe um número máximo de elétrons que cada uma delas é capaz de suportar. Por exemplo, camada K, 2 elétrons, L, 8 elétrons, M, 18 elétrons, N, 32 elétrons. Nas camadas seguintes, o número máximo de elétrons não foi alcançado por nenhum elemento conhecido até agora. Para os elementos atuais, o número máximo de elétrons é de 32 para a camada O, 18 para P e 8 para Q. A distribuição dos elétrons obedece a algumas regras. Se em uma camada o número de elétrons for inferior ao seu número máximo, coloca-se nela o número máximo da camada anterior. A última camada não pode ter mais que 8 elétrons. Os elétrons excedentes devem ser dispostos nas camadas seguintes. Por exemplo, a distribuição em camadas dos elétrons do átomo de berílio, que tem número atômico 4, o número atômico indica que o berílio tem 4 prótons e 4 elétrons. Camada K, 2 elétrons e L, 2 elétrons. Tabela periódica. Em 1869, o cientista russo Mendeleev reuniu elementos químicos em uma tabela, que é a tabela periódica. Dispõe os elementos em linhas e colunas. Nas linhas, eles estão organizados de acordo com o número atômico. Nas colunas estão os grupos de elementos que possuem características semelhantes. Apresenta em ordem crescente de número atômico. E é exatamente esse número que identifica e diferencia os elementos químicos uns dos outros. Por exemplo, certos gases ou certos metais. Atualmente são conhecidos cerca de 120 elementos químicos. A tabela periódica ajuda os cientistas a estudar os elementos e suas propriedades. É isso aí, pessoal.
Obrigado, até o próximo vídeo.